importante a gente se entregar a Deus, a gente louvar e adorar esse Deus maravilhoso, mesmo apesar das circunstâncias que a gente sabe que nem sempre são boas, assim, de sofrimento, de dor, de perda, mas eu estou feliz de estar aqui porque eu acho que hoje, com o velório de doutor Fernando, eu fechei o ciclo. O ciclo que estava muito sofrido, um ciclo que eu tenho certeza que Deus vai ajudar os corações daqueles que amavam Ele. Mas então, essa semana eu falei, eu não sei se vocês conseguiram todas escutarem o vídeo que nós colocamos na nossa casinha, no nosso grupo, né? Porque eu estou fazendo assim, uma semana presencial e uma semana eu estou fazendo um vídeo para que a gente não se afaste, né, da nossa palavra, da nossa reflexão. E a gente começou a falar essa semana que passou sobre aquele versículo maravilhoso, aquele texto maravilhoso de quando Jesus, né, encontra os discípulos na margem do rio, e ele já ressuscitado, né, ele se encontra ali e Pedro não o reconhece, mas João o reconhece e avisa que é ele, e todos os discípulos vão se encontrar com Jesus. E aí Jesus faz essa célebre pergunta, né, que é uma das mais significativas da Bíblia. Por que não dizer a mais significativa? Porque Jesus questiona a gente nessa frase que ele pergunta a Pedro, quando ele diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, né, amo, sem compreender, né? E a segunda vez também. Na terceira, Pedro responde daquela forma maravilhosa e contundente que diz: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus acha que a partir, quer dizer, é a interpretação minha. Eu tenho a impressão que Jesus naquele momento disse: pronto, a ficha caiu. Né? Porque na realidade a gente sabe que Jesus, trazendo isso para a realidade da gente, ele não está questionando a gente. A gente muitas vezes ninguém entende por que Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Como ele faz com cada um de nós. Primeiro foi muito simbólico, porque ele perguntou àquele que ia apacentar as ovelhas dele. Então, ali naquela pergunta a Pedro, ele quis incluir todos que faziam parte daquela comunidade cristã. E aí, ele, quando faz essa pergunta para a gente, e aí eu quero trazer para a nossa realidade, porque tem momentos em que a gente está tão perdido. Tem momentos que a gente não sabe como a gente vai caminhar, nem por que vai caminhar. Porque há momentos na vida da gente que a gente se sente muito sem sentido. E eu acho que nesse momento os discípulos estavam mais ou menos assim. Eles estavam dizendo: vamos pescar ou vamos fazer isso, mas eles nem sabiam o que eles queriam, porque eles estavam sofrendo a perda do mestre. E aí, quando eles colocam a rede, né? E aí que eles se encontram com Jesus, nessa pergunta, Jesus quer dizer: tente de outra forma. Não bote a rede desse lado, só desse lado. Você já viu que não cria expectativa nenhuma, que não vai dar certo. Então tente outras alternativas. Veja se você faz diferente. Porque na realidade, tudo que é movido através de Deus é através do amor. Nada, nada na nossa vida se envolve se não for através do amor. Porque se o amor não tiver forças para lhe levantar e impulsionar a sair do lugar, como Jesus faz na pergunta a Pedro, por isso que ele pergunta 3 vezes, ele diz: Pedro, tu me amas, pela terceira vez? E Pedro responde, porque ele quer dizer: Pedro, age, Pedro. Não basta me amar. O que você tem que fazer é fazer com que esse amor, que é o sentimento maior do meu reino, possa lhe impulsionar e você não fique de braços cruzados. Faça alguma coisa. Levante-se, não fique assistindo. E aí eu penso que isso tem muito a ver com o dia a dia da gente, de todos nós. E uma coisa também que me chama muita atenção, não é, nessa pergunta, que eu acho que de uma forma ou de outra todo o Novo Testamento está nessa pergunta de Jesus.
E também no Antigo Testamento, e uma coisa que me surpreende muito, e que eu essa semana estava escutando com Leinha, e a gente começou a comentar sobre esse texto, que foi o caso de Oséias. Oséias, um profeta lá do Antigo Testamento. A gente sabe, eu vou fazer uma síntese pequena, né? Então a gente sabe que Oséias era um profeta que temia Deus, que amava Deus sobre todas as coisas. Era um exemplo de servo. E naquele local onde ele morava também existia uma mulher que se chamava Gamer, não sei a pronúncia direito, mais ou menos assim, Gamer, né, tal. Então, ela tinha uma condição de se deitar com os homens, vários homens, sem o vínculo do amor. E daí, ela era denominada de prostituta. Então, Deus determina a Oséias que ele se case com essa mulher. E aí os amigos de Oséias, eles ficam assim, no primeiro momento, muito preocupados com o procedimento dela, com relação aos homens, e ficam preocupados e tentam alertá-lo de alguma forma, mas Deus determina, você vai tomá-la em casamento. E de Oséias, um servo maravilhoso que era temente a Deus, ele vai e casa com a mulher. Mas aí ele começa a perceber que ela trai ele. Ele chega em casa e as conversas são desencontradas, ele encontra com o pai dela. Gomer. E o pai dela diz que está bem, e aí ele encontra uma mentira na fala da mulher, que a mulher diz assim, não, mas eu estou visitando meu pai, levando essa comida que ele não está bem. E aí ele verdadeiramente existe um homem com quem ela se relaciona, um dos que tem uma situação maravilhosa, é uma situação de muito rico. E aí ele oferece essa condição a ela luxuosa, e um dia Oséias chega em casa e a mulher não está mais, ela vai morar com este homem. E aí Oséias conversa com Deus e não compreende por que Deus insiste em que ele continue com a mulher. Na condição dele, Deus não abre mão desta mulher. Você vai ficar com ela, você tem que verificar que, enfim, a determinação é divina, e o livro relata isso muito bem. E essa mulher vive algum tempo com esse homem, mas chega um determinado momento que ela não quer mais aquela vida. E quando o homem tenta abraçá-la, tenta beijá-la, ela diz que não está com vontade. Quando ela diz isso, o homem manda os escravos, né, os serviçais dele, levarem ela para que ela seja leiloada. E naquela época era muito comum que uma escrava fosse leiloada, então as mulheres ficavam expostas. E o anúncio do pregoeiro era de que ela era uma mulher nova e que ela era de muita serventia ainda para aqueles homens que cultivavam a lavoura, porque naquela época tinha muito de agrícola, de lavoura e tal. E esse leilão é realizado, mas eles vão dando o lance, mas ninguém compra a mulher. E de repente aparece Oséias, e Oséias oferece um valor muito maior do que o pregoeiro está lançando, do que o lance que foi dado, e arrebata ela, novamente resgata essa mulher para dizer. E aí, por muito tempo, eu entendia, mas não entendia. Eu entendia porque a palavra da Bíblia diz claramente que a igreja seria mulher e Jesus Oséias, né? Que é uma correlação que fazem com relação ao quanto a gente traz Jesus diariamente e Jesus não desiste da gente. Só que eu achava isso assim, eu compreendia, mas não entrava no meu coração como eu vejo hoje. E no momento que eu comecei a perceber o grande significado de Oséias e desta mulher, eu me senti muito assim, com vontade de pedir perdão a Deus por todas as vezes que eu o traio diariamente. Porque eu traio Jesus, a gente trai todos os dias. Não é? A gente, como é humano, e a gente não consegue fazer as coisas com perfeição. A gente muitas vezes tem essa vontade humana da gente se sobressair e a gente começa a se perder até no caminho da gente. E aí é como se a venda dos meus olhos caísse. No dia que eu compreendi perfeitamente isso,
E mais ainda, eu compreendi, como eu sempre digo para vocês, que Jesus não deixa ninguém de fora. A parábola, a história de Oséias tem a ver verdadeiramente conosco na condição de igreja. Mas Jesus também quis dizer que qualquer pessoa que erre na condição de prostituição, de seja qual for o pecado, Jesus jamais abandona. O barco de Jesus dá para todos entrar. E isso só depende de uma disposição do coração da gente. E aí, eu pensando sobre isso, eu queria trazer mais uma vez para a realidade da gente. Porque a gente fica ouvindo muito falar do amor de Deus, mas a gente precisa ter a certeza de que cada um tem uma forma de amar. E que existem várias formas de você dizer que ama uma pessoa. Seja às vezes de uma forma até mais grosseira, com medo de ser traído, de ser revelado a sua fragilidade. Seja de que forma for, mas a gente sabe perfeitamente que nenhum de nós vive sem desejar ser amado. Não é isso? A gente não pode viver nesse mundo sem desejar ser amado. E o desejar ser amado tem um foco muito grande que, no meu entender, começa pelo amor por Deus, que tem que preencher os jardins do coração da gente. Uma coisa é a gente sobreviver à tragédia. E outra coisa é a gente ter a certeza que a gente pode confiar naquele que cuida da gente. Então, assim, as pessoas, a gente sabe que a gente sofre, mas a gente sabe perfeitamente que a gente somos todos aqui sobreviventes de tragédias, de dores, de perdas, de sofrimentos, de traumas, de tudo que se possa imaginar. Cada um tem uma história a contar. Se chamasse cada um aqui agora na frente, a história seria diferente, mas com a mesma intensidade de dor para cada um. Porque a gente sabe que é isso. A gente que está vivendo com Deus, a gente sabe perfeitamente que é isso, que entra no coração da gente e sai todos os dias. E é por isso que eu chamo a atenção para essa pergunta que Jesus está o tempo inteiro fazendo a cada um de nós, não é? Todas as vezes que a gente bater com a cabeça. Eu, por exemplo, hoje eu dei uma palavrinha rápida no velório de Dr. Fernando, né? E assim, as pessoas acham que eu não tenho vergonha, que eu vou, mas todas as vezes que eu vou falar em Deus, a primeira coisa que eu peço a Ele, Senhor, prepara o meu coração para ter qualquer não. Prepara o meu coração para que eu me sinta menor nesse momento, Senhor. Prepara o meu olho para que eu não veja nenhum olhar de crítica. Se acontecer, Senhor, não permitas que eu veja, porque eu sei que eu estou entrando aqui numa luta e eu quero que tu estejas comigo. E é assim que eu faço, mas eu sou uma pessoa que me conhece verdadeiramente na intimidade. Sabe que eu sou uma pessoa no meu eu mesmo. Às vezes eu sou mais reservada na minha vida pessoal, verdadeiramente eu sou trancada em algumas coisas. Mas para falar em Deus, eu acho que essa abertura tem que ser muito grande, não só do meu coração, mas de todos que estão aqui. Eu disse hoje que Dr. Fernando não resistia a um amor, Fernando sempre foi uma pessoa extremamente vaidosa e poucas pessoas se aproximaram da intimidade dele. Mas eu insisti mesmo. Eu insisti porque Deus me ensinou a insistir com ele. E de repente eu encontrei um homem de um coração extremamente frágil. De um coração que dizia toda hora que me amava. Um homem que pensou que eu ia perder um pouco naquela época. Ele chorava copiosamente aqui nessa sala, abraçado comigo, e me indicando para ir a Dr. Marcos Alves. Então, são acontecimentos que a gente precisa valorizar, que a gente precisa entender o contexto de cada pessoa. Cada pessoa tem uma história por fora. Como diria o Papa Francisco, quem sou eu para julgar? E, na realidade, essa vivência com ele, esse testemunho, esse privilégio que Deus me deu de testemunhar o encontro dele com Jesus, eu jamais vou poder esquecer para sempre na minha vida.
Porque o homem que tem idade de ser pai, vai ver depois e de repente eu vi aquele homem tão chegado a Deus, porque um dia, na minha frente, Jesus fez com que eu chegasse. Porque eu jamais me esqueci disso. Então a gente é responsável por aquilo que a gente pratica. Eu não poderia deixar de estar ali junto dele, nos momentos mais difíceis da vida dele, porque Deus me confiou o milagre de enxergar uma coisa sobrenatural. E eu, quando eu falo em sobrenatural, eu quero dizer para vocês que todos os dias Deus está realizando esses milagres sobrenaturais. Como a gente acaba de cantar, a gente pensava que era impossível. E eu sei aqui nessa noite que muitos de nós estão passando por momentos muito difíceis. Mas a gente precisa ser sobrevivente. A gente precisa sobreviver. E a gente precisa saber lidar com Deus. Porque Deus quer fazer da gente diferente. Deus quer que a gente mude a rota. Deus quer que a rede seja lançada do outro lado do barco. Porque desse lado a gente já viu que não estava certo. Tudo é questionável. Eu não posso dar uma palavra aqui e achar que eu sou dono da razão. Porque quando Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas, ele quer que Pedro vá para casa, pensando exatamente e refletindo sobre tudo que ele disser. E é preciso que as parábolas de Jesus jamais foram explicadas, porque ele queria que cada um refletisse em cada frase que ele dizia na Bíblia. A gente não pode simplesmente olhar, achar bonito e não questionar. A gente tem todo o direito de se aprofundar naquilo que o Pai deixou, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais dele. Ele quer a nossa mente sempre funcionando, sempre mudando, para que a gente esteja sempre refletindo o dia de hoje e como vai ser o dia de amanhã. Os braços do Senhor estão sempre prontos para nos apoiar. Estão sempre prontos para ouvir as nossas súplicas e pedir ao Senhor. Eu apenas quero ser um sobrevivente, mas eu quero que tu segures na minha mão. Eu quero ter paz. Eu quero sobreviver. E eu quero que tu me mostre. E agora, Senhor, o caminho que eu devo seguir. De que lado eu lanço a rede? A palavra do Senhor.